Falando um pouco sobre a espirometria, aqui vamos falar o que é a espirometria. Na verdade, a espirometria ela é um exame, né, um exame do pulmão, que também é conhecido como prova de função pulmonar, prova ventilatória ou o exame do sopro. E ela serve para quê? Ela serve para registrar vários volumes e fluxos do ar, ou seja, ela identifica a quantidade e a velocidade do ar que entra e sai dos pulmões. E qual a finalidade? Qual a finalidade do exame de espirometria? Para que ele serve? Para a gente entender melhor, a espirometria ela serve para avaliar a saúde pulmonar do paciente. O exame mede todo o ar que a pessoa consegue soprar e a velocidade de saída do ar dos pulmões, especialmente no primeiro segundo do teste, né? Que isso ele serve para analisar desde o total desempenho do pulmão até as suas limitações. Aí falando um pouco, qual a melhor técnica, né? Qual a melhor técnica de coleta para uma boa informação e até para um bom resultado? A prova de função pulmonar, ela é feita por um aparelho, né? Que esse aparelho é um pneumatocógrafo, né? Na verdade, é um tubo de um cano, né? Aparentemente parecido com um cano, que detecta a sua puxada de ar e o que você consegue soprar. Ou seja, ele é capaz de medir a velocidade do ar que entra e a velocidade do ar que sai quando é expulso pelo paciente, ou seja, quando ele sopra, né? Para realizar o exame, o indivíduo é essencial que ele esteja sentado, descansado, com alguns preparos, né? É sensato que também use um clipe nasal, que isso faz com que não haja vazamento de ar, que o ar não saia pelo nariz e o paciente perca esse ar. E é essencial que tenha alguns preparos que antecipem essa coleta de informação. E esses preparos são quais? O paciente ele não deve fazer uso de fumo, né? Um período que anteceda o exame, ou seja, ele não pode fumar, ele não pode tomar bebidas quentes como café, chá. Por quê? Porque isso dilata o pulmão e pode dar um falso resultado. E aí, falando um pouco sobre as identificações, o que esse exame ele pode identificar, esse exame é super importante. Ele vai muito além de uma simples avaliação de capacidade pulmonar. A espirometria é um exame capaz de mensurar a movimentação do ar por meio de fluxos e volumes pulmonares, ou seja, a velocidade com que um indivíduo é capaz de inspirar e expirar, e também a quantidade de ar utilizado nesses movimentos, com o auxílio do aparelho, claro, né? Que facilita a identificação. Porém, isso aí, com esse exame, a gente consegue avaliar e identificar várias patologias, que elas vão de um DPOC até um câncer pulmonar, que também é identificado por esse exame. O que é que ocorre? Acontece que algumas vezes até um paciente tem uma parada, um infarto, e quando a gente vai estudar o caso, o que ocasionou isso, às vezes, ou geralmente, foi por conta de uma patologia pulmonar, de uma má respiração que não era conhecida, que não era tratada e ocasionou um agravo. E quais são os procedimentos, né, pré-coleta? Não é necessário que esse paciente ele venha em jejum, né? Mas é importante que ele evite refeições volumosas, pelo menos 1 hora antes do exame. É proibido, totalmente proibido, que esse paciente faça uso, tome, né? Chá, café, qualquer líquido que tenha cafeína. Chá, café, Coca-Cola, né? É proibido que esse paciente fume pelo menos 2 horas antes do exame. É importante também que ele não faça uso de bebidas alcoólicas no dia do exame, ou pelo menos até 12 horas antes do exame. É importante que ele não faça, se ele for um paciente já com patologia pulmonar, é importante que no dia que ele vai ser atendido, ele não faça uso da bombinha
ou do medicamento, né, para pulmão, pelo menos 12 horas que anteceda o exame. Alguns pacientes não conseguem ficar esse tempo todo sem fazer uso do medicamento, principalmente do broncodilatador. Tem pacientes que vivem a mercê do broncodilatador. Então, o que é que a gente faz? A gente traz aquele paciente, conscientiza ele ali na hora do exame mesmo, que ele fique ali durante um tempo, sem fazer uso, sendo observado o enfermeiro, para que pelo menos 2 horas antes do exame, esse paciente não faça uso da bombinha, né? E geralmente os remédios que o paciente toma de constante de pressão, de coração, de diabetes, isso ele pode fazer uso. E falando um pouco sobre a resolução, né, do Corém, que autoriza, que libera o profissional de enfermagem executar o exame de espirometria, o que é que a gente fala sobre isso? Na verdade, foi o parecer 070 de 2014, que ele permite o técnico de enfermagem e o enfermeiro a executar e avaliar esse exame. Porém, o técnico de enfermagem e o enfermeiro, eles precisam ter o curso técnico da Sociedade Brasileira de Pneumologia, né? Para ficar expert no assunto, para entender o que está fazendo, para fazer um exame preciso, para não dar uma resposta, um resultado não avaliável, né? Porque esse resultado ele é avaliado pelo pneumo e o pneumo precisa ter todo o parecer técnico para poder dar uma resposta precisa a esse paciente. E aí a espirometria, ela se divide em alguns tipos, né? E a gente consegue detectar isso nos exames. A gente pode dividir assim, espirometria clínica, que é aquela que é realizada para verificar a presença e a evolução de doenças respiratórias. A espirometria ocupacional, que é aquela destinada para a saúde do trabalhador, do sistema respiratório, geralmente daqueles trabalhadores que estão em contato com substâncias nocivas, como poeira, produtos químicos, né? Esses colaboradores também são avaliados através do exame de espirometria, que a gente identifica como espirometria ocupacional. Tem a espirometria de circuito fechado, que o paciente respira em um circuito fechado, permitindo a medição precisa da taxa do consumo do oxigênio. Esses pacientes são geralmente pacientes que já têm uma patologia pulmonar e precisam ser acompanhados por medicamento, né? Tem a espirometria de circuito aberto, que o paciente inspira o ar atmosférico e expira em um aparelho que mede a taxa do consumo do oxigênio. E tem a espirometria portátil, o que utiliza os aparelhos portáteis que podem ser utilizados em diferentes locais, facilitando o acesso aos exames. Mas é importante que esse paciente seja acompanhado por o exame, principalmente aqueles pacientes que adquiriram algumas patologias que precisam ser identificadas através do exame.